Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas do curso de Letras e demais pessoas interessadas. Professora Cássia volta com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre a psicologia política. Eu devo a vocês esse material, né? E aí a gente vai fazer uma trajetória breve de como que nasce a psicologia enquanto área de conhecimento científico e vai situando isso historicamente. A gente tem como recorte a Idade Média, tá? Então, na Idade Média, quem assumia o poder nesse lugar chamado Idade Média? Eu tenho o clero e eu tenho uma aristocracia, tendo o poder econômico, gerenciando esse território em que vivem esses grupos humanos nesse contexto histórico. Versus uma sociedade constituída de servos e de uma burguesia nascente, né? Lembra que eu tenho aí os pequenos burgos e eu tenho a comercialização, eu tenho gente fazendo venda, fazendo trocas, fazendo. Enfim, eu tenho uma burguesia nascente, nascendo por aí. Quem detinha um conhecimento nesse lugar chamado Idade Média era a Igreja Católica. A Igreja Católica detinha o conhecimento. Logo, ela detinha poder, porque conhecimento é poder. E à luz da Igreja, tá? Esse conhecimento, esse saber era dado por revelação. Então a razão ficava submetida à fé. Eu tenho a subalternização da racionalidade, eu tenho a subalternização da ciência propriamente. E a gente precisa lembrar que nesse contexto histórico, o domínio da vida dos grupos humanos que viviam nesse contexto era um domínio público. E quem tinha o poder sobre o domínio da vida desses grupos humanos era a igreja, tá? Era a igreja que controlava as relações, as interrelações nesse contexto, que nomeava de bruxa, que nomeava de herege, que levava para a fogueira da Santa Inquisição, que trazia à luz subjetividades humanas dentro desse contexto histórico, Idade Média, tá? A organização social desses grupos humanos nesse contexto era uma organização social de uma expansão familiar. Eu não tinha a casa com um núcleo familiar mais íntimo morando nessa casa, mas eu tinha uma organização social mais expansiva, mais estendida. Tudo bem? Só que nós vimos que a burguesia está nascente, está nascendo, está crescente nesse contexto da Idade Média e ela ganha um crescimento tão importante que ela precisa da partilha de poder. Ela precisa de poder. A burguesia, aqui já para o século XIII, para o século XIV, ela já não está mais tão, ela já está se consolidando enquanto grupo socioeconômico que precisa de poder, que necessita de poder e que precisa subverter essa ordem para que ela consiga barganhar esse poder. Historicamente, eu tenho um marco chamado Idade Moderna. Essa burguesia ela é constituída de protestantes, majoritariamente, e eu tenho um movimento protestante que questiona religiosamente, questiona a postura da Igreja Católica de ser a mediadora entre Deus e os homens. E aí esse movimento protestante vai colocar essa relação do homem com o divino diretamente. Claro, Cássia, que eu não tenho somente essa intencionalidade religiosa, mas eu tenho um fator econômico que está por detrás aí, tá? Mas a reforma protestante ela vai abalar substantivamente o poder da Igreja Católica, que a Igreja Católica detinha, sobre as vidas, sobre os corpos, né, sobre as subjetividades constituídas na Idade Média. Por detrás da reforma protestante também tem um movimento econômico, tá? De uma burguesia que ascende ao poder e que quer o poder. Tudo bem. Eu tenho, com essa reforma protestante e com as transformações, com a evolução do conhecimento científico, eu tenho algumas refutações dos saberes que eram veiculados pela Igreja Católica. O homem
começa a perceber que ele ganha centralidade nesse universo. Lembra que na Idade Média eu tenho a Terra como centro do universo, Deus, a figura de Deus, como verdade, colocada como verdade absoluta e como razão de existência, de vida e de conhecimento e de saber. Mas com essa virada revolucionária da Idade Média para a Idade Moderna, eu tenho a grande máxima lá do Descartes, penso, logo existo, né? O homem agora percebe que ele tem poder. Poder na dimensão econômica com a burguesia e poder numa dimensão científica, que passa a ser um novo instrumento para se pensar a realidade, a vivência, a existência, o cotidiano, tá? Então, eu tenho a quebra da ideia da Terra como centro do universo e eu tenho um movimento antropocêntrico. O homem sente-se livre, tá? Como o homem tido como livre, o que cria possibilidade, o seu lugar. Obviamente que eu tenho aí um discurso desse homem livre, né? Quem é esse homem livre? Vamos pensar aqui com a Cássia que eu tenho uma gama, uma série de miseráveis. E que eu tenho um grupo que ascende economicamente e que quer o poder com o grupo que está no poder. Logo, eu não tenho o compartilhamento desse poder desejado pelos protestantes e que era vivido pela Igreja Católica por uma aristocracia. Tá? Mas o que a Cássia está querendo dizer com isso? Que com esse movimento revolucionário que a gente vê marcado na Idade Moderna, eu tenho agora um campo de pensamento, um corpus de pensamento que é colocado como científico, e esse corpus de pensamento se estabelece nesse primeiro momento como revolucionário, de mudanças significativas, mas vai se estabelecer como uma realidade para se ler as relações, as interações, e essa realidade passa a ser tão dogmática como o conhecimento tido pela Igreja Católica, tá? Então, eu venho aqui para o sistema heliocêntrico, eu tenho o homem como racional, como racionalidade, mas eu vou trazer na Idade Moderna, eu vou ter uma única epistemologia que explique a realidade. Tá? É estabelecido uma única epistemologia que passa a explicar a realidade, tá? Que é fundamentada no racionalismo, no empirismo, no mecanicismo, que vê a ciência com leis universais. Logo, eu não vou pensar muito particular, eu não vou pensar muitas contradições, mas eu vou pensar nessa perspectiva de leis universais. Uma analogia do relógio é interessante para a gente pensar o ser humano desse contexto, né? O relógio agora passa a regular, o tempo passa a regular a vida desses grupos humanos que estão aqui nesse novo contexto histórico que ainda é muito marcado pelo período, pela Idade Média, tá? Então, essa analogia do relógio ela é bem interessante, ela vai regular a vida. Lembra que o relógio faz tic-tac seguindo uma única direção, seguindo um único caminho, uma única intencionalidade. Então, a vida do humano segue analogicamente a dinâmica do relógio. Nessa dinâmica do relógio, o homem se transforma, se converte num homem-máquina, né? A Idade Moderna, ela é fundada dentro de uma relação socioeconômica capitalista, que é colonialista, que é colonizadora. O colonialismo no sentido de eu adentrar em outras geografias, em outros territórios e eu dominar, ter uma relação de poder, uma relação de dominação, uma relação de agressão, tá? Colonizadora dos corpos, das vidas, das subjetividades de grupos humanos que estão nesses territórios que geograficamente são colonizados. Então, eu tenho a imposição do poder numa dimensão geopolítica, geoeconômica e numa dimensão da corporeidade desses grupos humanos que estão nesses territórios. E aí eu vou produzir, tá?
a idade moderna, capitalista, colonialista, colonizadora, produz subjetividades. E produz subjetividades tendo como a referencialização de ser pessoa humana, de ser homem, de ser figura digna de humanidade, o homem branco, heterossexual e europeu e cristão. Tá? Homem branco, heterossexual, europeu e cristão. A psicologia, enquanto conhecimento científico, ganha espaço nesse lugar, nessa era da modernidade, visto que a era da modernidade, nesta era, eu vou ter a produção das subjetividades, eu vou ter a questão do núcleo familiar, da questão da criação da vida privada. A vida privada ela é criada nesse lugar chamado modernidade. Tá? E aí a psicologia ela vai precisar, ela vai ganhar um espaço, ela se estrutura enquanto campo do conhecimento científico que nasce aqui no século XIX, de escola da filosofia. Wundt cria o primeiro laboratório da psicologia. Em 1875, algumas literaturas apontam 1875, outras literaturas apontam 1879, tá? Mas que essa psicologia ela nasce de acordo com o que é referência de ciência nesse contexto da modernidade, tá? Que é uma referência epistemológica, científica, racionalista moderna, que tem um objeto específico, que tem uma linguagem rigorosa, que tem os seus métodos e técnicas específicos, que trata a partir do processo cumulativo de conhecimento e objetividade. Logo, esse laboratório fundado por Wundt é um laboratório que vai seguir essas referencializações do que seja ciência. E aí, Cássia, eu tenho um problema. Eu tenho um problema porque o objeto dessa ciência que nasce, chamado psicologia, é um objeto complexo, é um objeto subjetivo, é um objeto que é o próprio ser humano, tá? Inicialmente, eu tenho o Wundt se apropriando do método experimental das ciências naturais, tá? E faz esses estudos, essa pesquisa da psicologia como ciência a partir de métodos que são das ciências da natureza, mas eu não tenho, o mundo não é esse relógio. Ao mesmo tempo que esse conhecimento se dá a partir desse método rigoroso, eu tenho correntes teóricas da psicologia que emergem também nesse mesmo contexto histórico, que transgridem a esse modelo científico que é fundamentado numa racionalidade. E aí a gente pode trabalhar aqui com a ideia do Freud, do Jung, tá? Que são alternativas, que fazem a psicologia a partir de uma prática da realidade dos sujeitos existentes que precisam, as histéricas, os loucos, que precisam ser tratados de uma maneira diferenciada de como a loucura era traduzida nesse contexto histórico do século XIX. Vamos lembrar do Foucault, do controle do corpo, do domínio desse corpo? Pois é, eu tenho Freud aqui já trazendo as suas reflexões sobre o inconsciente, obviamente que no seu contexto histórico ele não foi lido, não foi compreendido, não foi aceito, foi um transgressor da ciência moderna, tá? E aí a Cássia anuncia para vocês que nesse emaranhado de produção científica da psicologia, eu vou ter o behaviorismo nascendo aí no século XX, no início do século XX, eu vou ter um movimento da psicologia genética, a histórico-cultural, tá? Todas aí emaranhadas nesse início do século XX, a humanista de Roger, e a gente tem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, trazendo impactos tão significativos para as relações e as interações humanas, que a psicologia se vê na obrigação de fazer o estudo desse humano para além de uma lente que seja racionalista moderna, tá? Mas a crítica ainda há uma crítica importante à psicologia ainda nos dias atuais, em pleno século XXI, tá? Mas eu tenho uma reinvenção dessa psicologia e é essa psicologia complexa, mas que a gente vê como linear. Parece que a literatura nos aponta muito o movimento linear, que é o movimento do conhecimento científico, epistemológico, racionalista moderno.
A gente vê uma psicologia complexa que se esmera e se esforça para ler esses grupos humanos. Espero ter contribuído com vocês. Cheirinho no sovaco. Goodbye. Até um outro vídeo.